E dando continuidade aqui à leitura, embora as imagens pareçam igual, mas se analisar direito, são diferentes, ok? Vamos fazer aqui a segunda parte de Marcos. Marcos 15, eu preciso terminar logo, para a honra e glória de Jesus, esse livro, porque eu preciso começar outros. Então já deixo aí que vocês me sigam lá na Eclésia Católica de Cristo. Leituras bíblicas tem lá, com comentário, sem comentário. Mas é isso, ok? Vamos continuar aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Então ali eles já tinham feito toda a maldade com o Senhor Jesus. Todo mundo estava de acordo, judeus e gentios. E aí levaram o Senhor Jesus para a cruz. O Senhor Jesus estava tão fraco, que ele não aguentava mais nem carregar a cruz. Porque a cruz do pecado pesa mais ainda. A cruz do pecado pesa mais do que a cruz de madeira. A cruz do nosso pecado. O Senhor Jesus não tinha pecado. O pecado que ele carregava era o nosso. Ok? Então chamaram aquele homem para ajudar ele a carregar a cruz de madeira. Deram-lhes vinho com mirra, que ele não tomou. Então, o vinho com mirra era para aliviar as dores, mas o Senhor Jesus não tomou. Eles queriam embriagar o Senhor Jesus antes do Senhor Jesus morrer, mas o Senhor Jesus não quis. Ok? Porque nosso Senhor Jesus não é hipócrita, ele é verdadeiro. Vamos lá. Então crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. Então os caras eram tão miseráveis que até a roupa que levaram o Senhor Jesus para ser crucificado, chega lá na hora de crucificar, tem que tirar a roupa. Pois até essas roupas eles ficaram dividindo para ver com quem ia ficar o pedaço. Okay? Só que eles estavam pegando a capa de Jesus, a vestimenta do Senhor Jesus. Aquela vestimenta tinha unção, gente. Não é à toa, gente, que Roma virou o maior centro do evangelismo. Hoje está corrompido. A gente sabe disso, mas ali já foi o maior centro do evangelismo. Ali já teve o auge no ano 600 da era cristã. Ali era o auge do evangelismo. Ok? Os soldados romanos ficaram pedaços da roupa de Cristo. Isso é simbólico, gente. Isso é simbólico, isso aí tem uma simbologia. Isso aí não é assim de qualquer jeito, igual os pregadores pregam por aí, não. Vamos continuar? Então crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com quem cada um ficaria. E era a terceira hora quando crucificaram. Ok? Terceira hora é assim. O dia dos judeus começa às 6 horas da manhã. Terceira hora era 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, eles crucificaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ficou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde crucificado. Ficou 6 horas crucificado, com os pregos no corpo, pendurado numa cruz, sem poder respirar direito. Ok? Além da dor, da sede, teve tudo ali. Era a terceira hora quando crucificaram. Porque o Senhor Jesus ele passou a noite inteira sendo maltratado pelo povo do sacerdote. Depois levou ele de manhã, amanheceu o dia, né? 6 horas da manhã, amanhece o dia. Leva para Pilatos. E aí teve as 3 horas ali que Pilatos ficou interrogando, mandando bater. Aí falou, vamos, não tem jeito, vamos crucificar logo. Então aqui fala que foi a terceira hora do dia, que dá 9 horas da manhã, ok? Aqui, a terceira hora quando
Crucificaram. E acima dele estava a inscrição da sua culpa. O rei dos judeus. Essa era a inscrição. Por que ele estava sendo crucificado? Porque ele era o rei dos judeus. Né? Esse era o motivo. Só por causa disso. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os transeuntes injuriavam-no. Os transeuntes, que nome mais esquisito. Tem aquelas pessoas que estavam ali, os que estavam ali crucificados com Cristo. Teve outras pessoas que estavam crucificadas, mas ali perto dele tinha um de um lado do outro. Mas com certeza teve mais pessoas ali que foram crucificadas. Diz que tinha vezes que os romanos crucificavam tantas pessoas que faltava cruz, eles pregavam as pessoas nas árvores. Você já ouviu falar isso? Vamos lá. Eles ficavam injuriavam o Senhor Jesus, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destrói o templo em 3 dias e o edificais, zombando. Aqueles que estavam também crucificados, ok? Zombando dele. Mas ali tinha começado a destruição do templo de Jesus, que era o corpo dele, gente. Às vezes as pessoas entendem tudo errado, até hoje entendem, até hoje é assim, as pessoas entendem a Bíblia errado. Ah, tu que destrói o templo e em 3 dias edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Vai lá, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. O Senhor Jesus não veio para salvar ele mesmo, ele veio para salvar a humanidade. Deus seja louvado. Do mesmo modo também o chefe dos sacerdotes caçoando. Olha lá, o chefe está lá, a corja toda do sacerdote está lá, também zombando do Senhor Jesus. Zombando dele entre si, com os esquibras. Esquibra também fazia parte do povo do templo. Diziam, a outro salvou e a si mesmo não pode salvar? Tipo, ele não ressuscitou lá o Lázaro, o filho da viúva, a menina lá, acho que é de Jairo, né? E olha aí como ele está. Eles não entendiam que o Senhor Jesus veio para salvar as pessoas e que a vitória dele estava na morte. Eles não entendiam isso. O Messias, o rei de Israel, que desça. Ah, tá, tu é os Messias de Israel? Então que desça da cruz. Zombando. Para que vejamos e criamos. E até os que haviam sido crucificados com ele, ultrajavam. Até os que estavam ali, todo mundo começou a zombar do Senhor Jesus. Todo mundo, gente, todo mundo. Por isso que Isaías fala que ele não tinha aparência nem formosura. Não é porque Jesus era feio, é porque na cruz ele estava desse jeito. As pessoas não sabem interpretar a Bíblia. Ele era uma lenha, um tição, uma madeira. Porque ele estava sendo desprezado na cruz. Não tem nada a ver com a aparência dele. Ai, meu Deus, as pessoas viajam e ficam perdendo tempo com coisa que não salva ninguém. Ok? A hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, o Senhor Jesus, ele foi crucificado às 3 horas do dia, que é 9 horas. Quando foi ao meio-dia, que é a hora sexta, houve trevas até a hora nona. Até a hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde. Do meio-dia às 3 da tarde. 3 horas de treva, de escuridão em Jerusalém. Isso ninguém conta. Isso ninguém tenta provar em Jerusalém, né? Vocês querem provar tudo. Quer provar até nem vou falar que às vezes dá vontade de falar das outras pessoas, mas que houve trevas, que a cortina grossa de 5 centímetros de grossura rasgou. Isso aí ninguém pesquisa, ninguém faz pesquisa para saber, né? Cadê o cientista? Cadê os cientistas de Israel? Ou eles fingem que não vê, ou eles fingem que não sabem. Vamos lá. Houve 3 horas de escuridão do meio-dia às 3 da tarde. Mas você já viu algum cientista falar isso?
Vamos lá. A hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas de escuridão. E a hora nona Jesus deu um grande grito dizendo: Elohim, lama sabachthani, que traduzido significa Deus meu, que é o Salmo 22, viu gente? Lê o Salmo 22, você sabe que Jesus passou na cruz, ok? Por que me abandonaste? Porque naquela escuridão ali que teve, o Senhor Jesus sentiu até a falta da presença do Pai, naquela escuridão. E ele grita, depois de 3 horas ele grita. Ele grita, porque onde que Deus está é luz. Então ali teve uma escuridão. O Senhor Jesus passou por aquela escuridão por 3 horas. Mas a pior escuridão não era do tempo. A pior escuridão era, louvado seja Deus, era do Pai não estar perto dele. Vamos lá. Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: eis que ele chama por Elias. As pessoas até hoje, a gente entende a Bíblia tudo errado. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e fixando numa vara, dava-lhe de beber. Vinagre, a pessoa já está toda machucada, tudo doendo, e dá vinagre para beber. Não sei que doideira é essa, né? Mas é o que está escrito aqui. Dizendo: deixai, vejamos se Elias vem descer. Olha lá. Vamos dar um negócio aqui para ele ficar esperto e vamos ver se, entendeu? Vamos ver se Elias vem, né? Mas tudo aquilo era para zombar de Jesus, ok? Jesus então, dando um grande grito, expirou. Aqui expirou é quando o espírito dele saiu do corpo, ok, gente? Expirou. Deu um grande grito e o espírito saiu do corpo. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Véu, gente, essa tradução aqui é muito pobre. Não é véu, é uma cortina muito grossa que tinha, ok? De cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente, este homem era filho do Deus vivo, filho do Eterno. Quando que eles foram perceber isso? Quando Jesus deu o grito, brado, e o Espírito saiu do corpo, ok? E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mães de Tiago, o menor, e de Josete e Salomé. Então, ali como tinha 2 Tiago dos discípulos de Jesus, um era irmão dele, o outro era chamado de Tiago menor. Eu sei que tinha a Maria Madalena, que foi expulso 7 demônios, que era a Maria de Magdala, onde o Senhor Jesus ia, ela ia atrás. Que ela passou o resto da vida dela agradecendo pelo tanto de demônio que ele expulsou da vida dela. Ela devia ser uma pessoa muito perturbada. Tinha, aqui fala da outra Maria, que provavelmente é a mãe de Jesus. E fala que tinha a mãe de Tiago, o menor, e Salomé. Todas aquelas mulheres ali que estavam, que seguiam ele, mas elas ficaram de longe, elas não ficaram encostadas na cruz, não. Elas não podiam chegar lá na cruz, não. Elas ficaram de longe. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galileia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Tinha bastante mulheres ali. A Bíblia nem detalha todas, ok? E já chegada a tarde, sendo dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, depois das 6 horas da tarde, ele não podia fazer mais nada. Então, porque tirou o Senhor Jesus esse horário da cruz, para elas ir para casa e preparar a festa da Páscoa, ok? Então veio José de Arimateia, ilustre, membro do conselho, que também esperava o reino de Deus, e ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhes o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhes se fazia muito tempo que morrera. Ok? Até o Pilatos falou: nossa, já morreu? Por quê? Porque ali cumpriu tudo que ele tinha que cumprir. Aquelas 3 horas de escuridão
era a última coisa que faltava. E também no final, quando Jesus vier, vai ter uma escuridão também. No dia que o Senhor Jesus voltar nessa terra, também vai ter uma escuridão. Quem conhecer o Evangelho vai entender. Quem não conhecer vai ficar dizendo que foi o cientista que fizeram. Mas vamos lá. Ok? Então o Senhor Jesus já estava morto. Pilatos falou, nossa, já morreu? Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José. José de Arimateia foi lá e pediu, falou, deixa eu enterrar ele. Ok, pode enterrar. Okay? Ele já sabia que ele já estava mandando seu Jesus para a cruz injustamente. Então, pelo menos o corpo deixa um discípulo dele enterrar, né? Então foi lá o José e pegou o corpo. O qual, comprando um lençol, desceu. Então ele comprou o lençol, que é um lençol que fala que até hoje tem aqui na cidade da Itália que eu estou morando perto, ok? O Santo Sudário. Sudário que vem de suor, ok? Suor de sangue. Ao qual, comprando o lençol, desceu e enrolou no lençol e pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando-a e a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, que seria Giuseppe, eu acho. Giuseppe é italiano. Joseph, acho que José não. Joseph. Ai, esses nomes me confundem muito, mas enfim, vamos continuar. Observava onde ele fora posto, ok? Elas ficaram ali de olho, porque a intenção delas era vir no outro dia para colocar todos os perfumes que elas queriam no corpo do Senhor Jesus. Elas observavam, mas elas ficavam de longe, não podiam nem chegar perto. Elas viram, falou, amanhã cedo, quando passar o sábado, no domingo cedo, né, a gente vem aqui colocar os perfumes nele, embalsamar ele. Depois a gente vê a história aqui, como é que foi, né? Então, finalizamos por aqui. Essa é uma leitura abençoada. Eu agradeço ao Pai Eterno por ela. Obrigado, Jesus. Proteja. Que cai essas lives, esses vídeos na cabeça de pessoas que vai se converter a Cristo. Em nome de Jesus, amém.